Signo de Virgem. Seja muito bem-vindo, Virgem, à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva. Não força nada aí na tua vida, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder também, Virgem, chegar no início dessa leitura deixando a sua forma de contribuição, que é o seu like, comentário, hype, compartilhamento, se tornando membro desse canal, eu ficarei muito agradecido a você para que possamos continuar com o nosso trabalho. É a maneira que você tem de contribuir com o nosso trabalho para que esse canal também ele continue existindo, ok? O link para você se tornar membro você encontra aqui na descrição, assim como também na descrição você encontra as informações sobre nossos serviços e produtos. Lá tem o nosso guia de banhos energéticos, que eu estou sempre indicando para você. Tem as nossas formações para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante, tem a nossa meditação guiada, reprogramação mental, guia do tarô e muito mais aí para você, ok? Vamos lá, vamos abrir com o povo cigano. Optá, povo cigano, que Virgem precisa saber ao chegar aqui nessa leitura. Virgem. A carta da carta. E aí? O cão. As nuvens. E os ratos. O que seria os ratos, por favor? O cavaleiro. E o cavaleiro aqui no fundo, né? Nós temos o homem e o cavaleiro aqui. A sua leitura é interessante, Virgem, porque a primeira coisa, né, que eu escutei quando a espiritualidade trouxe aqui as energias é que você estará vendo aqui um lado positivo de uma situação que ela pode ser um tanto quanto desafiadora ou no seu quadro maior, né, ou no seu quadro geral, ela pode ser vista como negativa, tá? Mas aqui é como se você estivesse vendo aí pelos próximos dias um lado positivo de uma situação e para alguns aqui pode envolver uma pessoa, tá? É como se você, assim, no meio de várias coisas, talvez, não sei, negativas, né, que essa pessoa fez ou de uma maneira que ela se comporta, você está vendo algo positivo. E isso leva você a continuar enfrentando essa situação. É uma leitura que ela parece um pouco contraditória, tá? E um pouco misteriosa também, então a gente vai entendendo ao longo aqui da leitura. Porque aqui eu vejo que você está lidando com algo um tanto quanto delicado na tua vida. Alguns aqui pode até ser algo relacionado com a tua saúde, ou a tua espiritualidade, tá? Ou alguém, né, como eu falei, uma outra pessoa aí na tua energia. Só que isso parece ser desafiador e também para alguns aqui algo um pouco negativo, um pouco pesado de você lidar. Só que no meio de toda essa negatividade ou desse algo pesado, você está vendo algo positivo. Eu creio, Virgem, que aqui nós estamos falando, né, com pessoas que você é aquele tipo de pessoa que você tenta tirar o lado bom de tudo, né, que você puder. E não aqui sobre você passar pano em problema, né, em toxicidade ou algo desse tipo, sobre você florear aquilo que não deve ser floreado, não é sobre isso. Mas se você passa, por exemplo, um desafio na tua vida, você é a pessoa que você vai se questionar o que é que isso está ensinando para você. E não aquela coisa de, meu Deus, por que eu estou passando tal coisa, né? Só acontece comigo, que não sei o que, aquela reclamação, né? Que é você reclamar o problema. Então o problema ele vai piorar caso você entre nessa energia. E aqui eu não vejo que é isso que está acontecendo ou vai acontecer. Aqui é como se você se questionasse por que isso acontece sim, ou está acontecendo, por que essa pessoa trata você de tal maneira, por que tal pessoa se comporta de tal jeito, por que isso está acontecendo com você. E aí você conseguisse, mediante a tua sabedoria, tirar aqui o lado bom de algo que não é tão bom assim. E isso está te dando um gás, né, que é o cavaleiro aqui na sua leitura. Está te dando um gás para você continuar a enfrentar os ratos aqui. A enfrentar algo que de todo não é fácil. É passageiro, tá? Não vejo aqui algo permanente que vai aí, né, acompanhar você durante um longo período, mas no momento que estiver com você, é visto como desafiador.
Aqui alguns podem estar sofrendo ataques espirituais, tá? E você sabe disso de alguma maneira, você sabe disso, e parece que isso acontece com você com uma determinada frequência ou num período de tempo, só que você está tentando ver até pelo lado positivo da questão, né? Que de repente você olha e fala, se isso acontece comigo, é uma maneira que também eu já tenho de me proteger dentro de determinado período para que não aconteça de novo. Ou para que, se acontecer, não me prejudique como um dia já me prejudicou. Aqui você está vendo o outro lado da história, tá? Que você não via antes. E esse lado que você está vendo, ele gera um sentimento, tá? E esse sentimento é um sentimento positivado que faz com que você entre na energia do cavaleiro. Então, se você está um pouco desanimado aqui para lidar com alguma situação na tua vida, a espiritualidade ela mostra que quando você entrar nessa energia, você vai ter o ânimo, a força necessária para continuar. Aqui você pode ser uma pessoa bem positiva, tá? E não no sentido tóxico da coisa também, né? Porque tem a positividade tóxica, né? Onde a pessoa vai florear as coisas, passar pano em problema e tal, mas não é o teu caso aqui. Ó, e ele voltou, né? O homem aqui no fundo. Alguns aqui você lida com uma pessoa muito complicada, mas você tá vendo o quanto também você já evoluiu lidando com essa pessoa. Só que você não está escondendo nada, a pessoa é difícil, é complicada sim, mas aqui eu escolho tirar o melhor disso. Porque para alguns aqui não tem como você se desvincular dessa pessoa agora, tá? Que pode ser uma questão de trabalho, né? Onde o colega de trabalho lá é complicado, mas você não vai sair do trabalho por conta dele e dela. Você vai continuar, então você vai lidar com isso da melhor maneira que você puder e tirar disso também o melhor que você puder e continuar na empresa. Aqui tem até um certo humor, tá? Na sua leitura. No sentido assim de você sorrir, né, de você rir, não acredito que está acontecendo de novo. E aí você já tem uma questão, ou você vai ter agora, dessa vez que vai acontecer novamente, de ver por esse outro lado aqui. Esse lado da história você não tinha visto ainda. É o que eles estão falando aqui. Da onde que vem as nuvens aqui, por favor? Ó, a chave, tá vendo? Que é a solução que você encontra para lidar com esse momento, para lidar com essa fase. E tentar tirar o melhor disso, como a gente falou. Aqui você tem o 9 de ouros, né? O 8 de ouros, perdão. Então, para alguns, estamos falando realmente de trabalho. Mas também por um outro lado, de você vasculhar aquilo que você está passando e ver qual é o lado bom ali da situação. Tudo, pessoal, tem dois lados, não adianta. A polaridade, ela existe em tudo. Por mais que uma pessoa ela seja muito má, né, por exemplo, ela vai ter o outro lado dela, senão ela nem existiria, né? Agora, se ela vai ou não utilizar esse lado, ou deixar ele transparecer, é outra ideia, é outra coisa. Mas dentro dessa pessoa, existe esse contexto. Porque tudo é luz e sombra. Só que às vezes para você, para mim, só fica evidente ou só a luz ou só a sombra. E aí nós temos essa dificuldade de ver o equilíbrio da polaridade ou o desequilíbrio, né? Porque uma pode estar maior do que a outra aí, mas o outro lado ele vai existir. E isso é para tudo, né? Para tudo tem o lado da polaridade. Você vê que no próprio baralho, tarô, né, você tem o quê? A luz e a sombra, que é o positivo e o negativo da carta. Né? E aqui estamos falando de um material, né? Se a gente for pegar de maneira literal, né? Estamos falando de uma matéria aqui, mas a própria matéria tem o lado luz e o lado sombra. Aqui é como se você estivesse vendo o lado luz de uma situação que ela parece ter mais sombra. Ou melhor, aonde a sombra fica mais evidente. Alguns aqui podem estar lidando com algo de saúde, tá? Acho que eu falei, né? E você está tentando tirar o melhor disso, fazendo também o que é necessário aí de tratamento, né? Acompanhamento, remédio, se for o caso. Mais uma aqui para os ratos, por favor. Ó, a cruz.
Aqui a gente está falando, Virgem, de algo que, assim, é necessário você lidar, tá? Porque a cruz, ela pode falar de uma situação que, dentro da tua realidade, no momento que isso acontece, não tem para onde você fugir. Não tem como você se desvincular daquele contexto ali naquele momento. Aqui alguns pode ter até uma questão de necessidade, né, envolvida dentro aí da tua realidade. E assim, você pode criar outra realidade. Então aqui ninguém está falando que isso é permanente na tua vida, né? Você pode criar uma outra realidade onde não tenha essa questão. Só que até esta realidade também se manifestar, você vai precisar lidar com o que acontece na realidade atual que você tem. E aí é dentro dessa ideia da realidade atual que você tem, que não tem como muito é que você fugir do que acontece. Então você escolhe ver o melhor lado ou lidar da melhor maneira. E essa leitura, pessoal, ela pode ser para alguns aqui um conselho, tá? Um conselho aqui. No sentido de você trabalhar essa energia, essa visão em você. Estou passando, Leonardo, algo muito desafiador na minha saúde. E estou vendo só pelo lado negativo. Então aqui qual que é o conselho dessa leitura? Veja pelo lado também do que é que você pode aprender com o que você está passando aí. Sem florear nada. Estou passando tal coisa e ponto final. É isso, né? E aí o que eu posso tirar do que eu estou passando aqui? E também não é sobre você negligenciar, tá? Deixar de procurar ajuda, né, solução, outro caminho, criar uma nova realidade. Mas enquanto você lida com a realidade que você tem, o conselho seria esse. Você ver aí o que você pode ver de positivo do que você está passando, lidando. E aqui eles falam também uma coisa, né? No caos, que é o que alguns aqui podem estar passando, é onde você tem todas as possibilidades. Então significa que no caos também você pode tirar, do caos, né? Você pode tirar o melhor aí para criar uma nova realidade. Vamos aqui ver o que mais com os videntes da luz. O que mais para a Virgem, por favor? Rei de Fogo, que já estava aqui, né? O Rei de Fogo, ele é essa energia das nuvens aqui. 9 de espadas, tá vendo? Aqui tem realmente alguma espécie de sofrimento, ansiedade, algum problema mesmo, né? Vamos colocar assim, que você pode estar passando aí. O Rei de Fogo, ele é também o bruxo do tarô, né? Ele é visto como também uma energia de alquimia. Então aqui seria você, olha, transformar sofrimento, dor, ansiedade em sabedoria para ver esse melhor lado do que você está passando aí. E isso aqui pode ser feito aos poucos, tá? Se você fizer uma primeira vez e não conseguir ver nada, tudo bem. Tente outro dia, né? Tente outra vez, outra semana. E aí? Seis de ouros. E o pendurado, exatamente a mudança de visão, a mudança de percepção. Olha, por algum motivo também, Virgem, aqui a espiritualidade ela fala uma coisa, é importante você ver o que é que você está alimentando dentro do que você está passando. Porque, por exemplo, quanto mais atenção você coloca em algo, mais aquilo cresce. E aqui não é sobre você negligenciar, mas aqui é sobre você depositar atenção no que já não está bom. Então assim, tem um problema, vou procurar resolvê-lo. E não vou ficar, por exemplo, falando desse problema, contando esse problema para outras pessoas, né? Falando sobre esse problema mentalmente, reforçando aquilo que já existe, reclamando, né, que é pior, 10 vezes pior aí do que você falar, né, da questão, você falar reclamando dela. Todo mundo que você encontra, fulano, você sabe que eu estou passando por tal coisa? E aí você vai e fala para essa pessoa. Aí você encontra outra, fala para essa pessoa também. Chama lá seu vizinho, fala para ele. Ou seja, você está reafirmando a realidade que você está vivendo aí. Então aqui, quanto também mais de lado você deixar um pouco essa situação e tentar focar nesse outro lado que o espiritual está falando, fazendo o que é necessário, né?
de acordo aqui com o teu contexto para resolver, mas não aumentando, né, no sentido aqui de falar cada vez mais e lidar mais e mais com isso, vai ser melhor para você. Vai contribuir, né, para que você tenha essa mudança de percepção aí da tua própria energia. O Seis de Ouros, ele traz uma pergunta, né, que é o quê? O que isso está me oferecendo de positivo? O que isso está me dando de positivo, né? Qual que é o lado, lembra das polaridades, né, que eu falei? Qual que é o lado aqui que eu posso tirar de luz do que eu estou passando, que eu vejo, de repente, em sua maioria como sombra? Leia aí o Kybalion, tá? Se você nunca leu o livro, né? O Kybalion, que fala sobre as leis aí universais. Ela fala sobre essa questão da polaridade, fala que o todo é mente, que você cria, né, a tua realidade. Que é interessante também, porque Seis de Ouros com o pendurado, ele pode falar que alguns estão se doando demais para isso. Né? Então, assim, você quer lidar com isso toda hora, você quer se envolver, né, com a situação, é o que eles falaram aqui antes, tá? Você quer falar, explicar, contar para todos aqui, ou olhar toda hora, né? Se você tem, por exemplo, um problema, toda hora você vai lá e olha aquele problema. Você está jogando atenção para aquilo e aquilo pode estar se manifestando. Aumentando, né, na verdade. E se você tem algo, por exemplo, que você realmente tem que olhar aquilo, né, de hora em hora, de tempo em tempo, qual que é o convite aqui? Mude o seu olhar. Ao invés de você chegar lá, olhar e falar, nossa, tá piorando. Nossa, tá aí ainda. Nossa, não melhorou, não mudou nada. Comece a falar o contrário. Tá diminuindo, tá melhorando, tá indo embora. Entende? Que para alguns aqui tem algo que você tem que ver de tempo em tempo. Interessante isso. E você não pode deixar de ver, né? Aqui é como se fosse realmente importante você ir lá e dar uma conferida de tempo em tempo em algo aqui. Só que a maneira que você vai lá dar essa conferida que pode ser mudada. Que pode ser aqui ressignificada. Interessante, olha, alguns vão lá, veem algo, aqui pode ser até uma questão de espelho, tá? Você vê algo no espelho em você, por exemplo, e parece que você entra num estado aqui de sofrimento. Nossa, não mudou nada, tá lá ainda, parece que tá piorando. Mais uma, por favor. O Hierofante. Ó, e 4 de espadas aqui. Olha que diferença, né? Olha essa energia. Ali a pessoa está rindo, sorrindo, né? Feliz, alegre. Porque aqui fala que se você aplicar essa questão na tua vida, você vai ver resultado. Você vai ver mudança aqui. Porque o Hierofante, ele fala de comprometimento, de algo que é diário, né? De algo que pode ser de hora em hora aqui, de tempo em tempo, dia em dia, semana em semana, cada um aí com a tua realidade. Você começa a ver, olha, melhora, recuperação aqui de algo que agora não tá legal para você. Ó, roda da fortuna, aí você muda a situação. Alguns aqui vão sair de um sofrimento, tá? Simplesmente pela mudança que você vai fazer na forma que você estava lidando com aquilo que você está lidando aí. Vamos saber aqui, Virgem, conselho final para você. Conselho final para a Virgem, por favor. Ó, nós temos aqui a guardiã animal, que pede para você confiar em você. Porque você tem, Virgem, a capacidade de mudar essa situação. E aqui nessa leitura foi dado todo o direcionamento necessário para que de fato isso aconteça. Porque você cria a tua realidade, então você tem aqui o poder que é necessário para que isso aconteça. Aqui não é nada de fora, tá? Aqui é dentro de você.
a mudança, né, que eu estou falando, a mudança da visão, a mudança do comportamento, da perspectiva sobre o que você está lidando ou sobre o que você vai lidar aí. O quanto você se entrega para isso e como você se entrega para isso, como você vê isso, como você lida com isso e o que é que você pode fazer para mudar, que é o que foi falado aqui nessa leitura, ok? Então é isso, Virgem, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.